nome é Daniela, sou do quarto semestre de Ciências Biológicas e eu vou estar falando um pouquinho de industrial. Bom, o que é? A Revolução Industrial foi iniciada na segunda metade do século XVIII. Ela causou profundas transformações para a humanidade. Foi por meio do surgimento da indústria e por meio do desenvolvimento do capitalismo. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e de maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar da produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto, são subordinados ao proprietário da manufatura. As causas da Revolução Industrial. Uma das principais causas da Revolução Industrial se deu por meio do desenvolvimento da máquina a vapor, que funciona através do aproveitamento do vapor de água, que é aquecida pelo carvão e que dessa forma é capaz de gerar e produzir energia e depois transformá-la em uma força capaz de movimentar as máquinas. No fim do século XVII, na Inglaterra, foi produzida a primeira máquina desse estilo. O responsável por essa invenção foi o curioso nascido no Reino Unido, Thomas Newcomen, que nasceu em 1664 e faleceu em 1729. No ano de 1760, o engenheiro e matemático Watt fez o aprimoramento do equipamento. Como a gente pode ver, temos uma imagem aí do Thomas, que foi o inventor da máquina a vapor, e temos também uma foto mostrando como foi montada essa máquina, para a gente ter um exemplo. A Revolução Industrial teve as suas fases. A primeira fase corresponde à sua eclosão no século XVIII, que foi de 1760 a 1850, limitada à Europa Ocidental e tendo a Inglaterra como precursora. Essa primeira fase representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, possibilitado pela evolução tecnológica. Esta possui como marco a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano e a introdução de máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão e menor tempo. A segunda fase da Revolução Industrial ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, esses países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Já na terceira fase, alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época, que já começa a parte da vida moderna. É claro que com todas essas mudanças teriam consequências no dia a dia dos trabalhadores, na cidade. Eu vou estar falando um pouquinho delas. As novas relações de trabalho, que teve o aumento da produção em massa em um curto espaço de tempo. Teve aumento também do comércio, das indústrias, né? E causando também, com toda essa evolução e transição da manufatura para a maquinofatura,
houve também muito desemprego e assim disponibilizando uma maior quantidade de mão de obra mais barata, assim prejudicando os trabalhadores que não tinham ainda o seu, como se diz agora, o seu novo emprego, né, o seu emprego fixo, que foi quando ocorreu a consolidação do capitalismo, que foi quando as pessoas eram contratadas para trabalhar nas indústrias e em troca do seu serviço eles teriam seu salário. Houve a industrialização dos países, a expansão do imperialismo, o êxodo rural e urbanização, que foi a migração das pessoas que moravam na zona rural para a zona urbana, os avanços nos campos da medicina, no transporte e das telecomunicações, o aumento da capacidade produtiva e do consumo, que no caso com o maquinário, né, conseguiam ter um resultado maior em um curto período, conseguiam ter uma maior produção e os impactos ambientais negativos. Bom, o capitalismo tornou as regiões privadas, no caso as empresas privadas, foi quando começou, as indústrias privadas, reduzindo a liberdade do comércio, que foi, no caso, a troca de trabalho por salário. Bom, aqui eu quis pegar Smile and Learn. né, sobre 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. Para vocês em animação e um pouquinho de ilustração. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, no século XVIII, graças à máquina a vapor de James Watt. Esta máquina transformava a energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Esta invenção provocou uma revolução na sociedade nunca vista antes. A máquina a vapor foi utilizada principalmente nas fábricas. A utilização da máquina a vapor transformou por completo a fabricação de objetos, que, ao invés de serem elaborados em pequenas oficinas, passaram a ser elaborados em grandes fábricas. Isto fez com que as pequenas oficinas quase desaparecessem. Graças a essa nova indústria, os objetos podiam ser fabricados em série e de maneira muito mais barata, fazendo com que fossem mais acessíveis e fazendo a economia prosperar. As máquinas a vapor também eram utilizadas para o transporte, facilitando o comércio e o deslocamento de longa distância dos passageiros. Os trens podiam transportar elementos pesados a uma velocidade grande para a época, quase 40 km, tanto, né? Naquela época isso era muito rápido. Os barcos a vapor também foram um grande avanço, pois pela primeira vez na história da navegação não era necessário depender da climatologia para completar as viagens. A sociedade de importância, dominada pela nobreza. Aparece a zona dominada pela burguesia. Os burgueses eram pessoas que enriqueceram graças a produção fábricas. Os antigos camponeses formavam o proletariado e eram a mão de obra barata para as fábricas. Eles eram pobres e trabalhavam em péssimas condições, que eram nos séculos posteriores. Organizavam grupos de trabalhadores. Em 1837, Samuel Morse inventou em Boston o telégrafo. Este aparelho servia para que as pessoas que estão a muitos quilômetros de distância pudessem se comunicar. Além disso, Morse criou um código que codificava o alfabeto através de pulsos elétricos, que hoje conhecemos como código Morse. A primeira conexão entre Washington e Baltimore foi feita 7 anos depois da criação do telégrafo. Estas cidades estavam a 60 quilômetros de distância. Mais tarde, conseguiram conectar a América com a Europa. E estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca.
E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Então, explicar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, o que ela foi, o que ocasionou, suas consequências